Educação, formação de professores e ensino superior. Conheça um pouco mais sobre Ana Maria Souza, vice-presidente acadêmica. Eu comecei muito jovem, eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer o curso de magistério e já no primeiro ano, no primeiro semestre eu já consegui aula. Era uma escola do estado em Uberlândia, era uma escola de periferia com alunos de 4 a 5 anos de repetência na primeira série, uma escola muito pobre. E eu me lembro que eu cheguei da aula e recebi um bilhete, né, que se eu tivesse interesse, que era para eu estar dentro de 40 minutos na escola X. E eu fui. E foi mês de abril, eu não tinha tido aula quase ainda, não sabia quase nada. Muito nova e sem experiência nenhuma e sem aula ainda para me ensinar. Curso começando. E eu fui para a escola e cheguei, os meninos estavam entrando, muito calor. Aí eu percebi que o teto da escola era assim, tipo meia água, né? Elas ficavam num corredor e o teto era de zinco. Então aqui as salas eram muito quentes. E as crianças entrando na sala aos gritos, aquela coisa de entrada de sala. A diretora falou, olha, eu espero que você fique, porque você é a 7ª. E era abril. Eu entrei na sala e os meninos brigavam, tinham 2 brigando no fundo. Tinha ainda em Uberlândia não tinha escola para nenhum portador de necessidade. É uma coisa que isso é muito mais recente, né? E tinha um rapaz que ele não era paraplégico, mas ele andava com um aparelho e tal, e ele tinha uma deficiência, porque ele chorava. Ele estava chorando lá no fundo com o livro na mão, e eu olhei aquilo, um chorando aqui, 2 brigando ali, alguns sentados, aquelas carteiras de madeira para 2 pessoas, aquele calor imenso. E eu entrei, foi mesmo que ninguém, eles continuaram do mesmo jeito, e eu falei, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu me lembrei da minha professora de didática, que a primeira coisa que ela falava, olha, tom de voz é muito importante. Quando vocês forem dar aula, cuidado com o tom de voz. Não queiram falar mais alto que o seu aluno, porque você perde o controle. E foi a única coisa que eu me lembrei. Eu comecei a falar bem baixinho. Eu fazia gestos e fui falando bem baixinho. E aí um olhava para o outro, quem disse, o que ela está falando? Né? No fim, eles se calaram para me ouvir, porque eu estava falando muito baixinho. Aí quando eu vi que eles pararam e tal, eu comecei a conversar com eles e tal. E esse foi o meu primeiro dia. E o menino que chorava, porque ele estava com um livro, com tipo de um livro religioso, com uma foto de Jesus crucificado, e ele falava assim, tira ele daí, coitadinho, ele está sofrendo. Então era uma criança que precisava de um cuidado especial, e não tinha, estava lá no meio. Depois, os meninos iam sem almoço, eu fui identificando que eles começavam aula com fome. E eu procurei a diretora e pedi para ela, se em vez de servir o lanche às 3 da tarde, se podia ser meio-dia na entrada. E, a princípio, imagina, eu estou desrespeitando uma regra da escola, mas ela resolveu acatar meu pedido e os meninos almoçavam antes de ir para a sala. O menor número de anos de repetência tinha 4 anos de repetência na primeira série. Eram meninos já de 10 a 14 anos. E aí eu consegui alfabetizar todos. Então foi minha primeira experiência, uma experiência vitoriosa, mas eu atribuo o fato de eu ter conseguido alimentá-los na hora certa, para que eles tivessem disposição para aprender. E eu fazia o curso e ali eu fui levando tudo que eu ia aprendendo, eu fui exercitando ali. E para mim foi a maior experiência que eu tive na minha vida inteira profissional, foi esse primeiro ano. E essa professora de didática, a professora Miraci, que realmente me incentivou e me ajudou muito. Da educação básica, eles não estão sendo muito bem formados, a gente sabe disso. Eles precisam ser mais valorizados, eles precisam ganhar melhor, né? Um professor que ganha, em alguns estados brasileiros, eles ganham quase que um salário mínimo. Então, acho que eles precisam de incentivo, precisam de formação melhor,
porque eles estão formando jovens que vão dar continuidade ao desenvolvimento do país, né? Então, eu acho que é uma profissão que não é mais de abnegação, não é cumprimento de uma missão de vida, né? É claro que existe e deve existir o gosto pela profissão, como existe para qualquer outra. É uma experiência fantástica mexer com a educação, é uma paixão, eu realmente faço as coisas de forma muito apaixonada, e é o que me dá sempre muita energia, e gosto do que eu faço. Eu acredito no magistério, eu acredito na importância do professor, e eu acho que nós devemos, sim, reivindicar melhorias para que você seja mais bem remunerado, para que você tenha acesso a seminários, a cursos, a estágios. Essa formação continuada é importantíssima. Então, o professor precisa dessa oportunidade, né, de frequentar cursos e seminários que o deixem sempre atualizados. E nós precisamos de bons professores. Então, vale a pena, e se realmente você vai fazendo um bom trabalho ao longo da vida, você tem condições de ter sucesso.